Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui o que eu vou mostrar para vocês é o suportezinho que eu fiz, que é o suportezinho para micro retífica da Dremel, esse modelo Dremel 4000, que vai ser utilizado na mini CNC caseira. Ó, já está prontinha lá, o painelzinho já tá montado, já tá no jeito. Só tá faltando mesmo o suportezinho para colocar ela. Aí já dá para realizar os testezinhos de corte lá para ver como que ela se sai. Mas enfim, voltando para cá para o suporte, acabei de concluir, já tenho ele aqui pronto. Mas muitas vezes é aquela questão de tentativa e erro, ok? Aqui tem dois, ó, eu desenhei, aqui tem mais dois, porque assim, eu tinha a ideia inicial, eu queria que fosse o suporte do tipo que você encaixe ela e aperta, tá? Mais ou menos como seria ali no spindle mesmo, para ficar fácil. Às vezes se eu quiser utilizar a micro retífica, tem que estar fácil de tirar ali. Então eu queria que fosse nesse conceito, encaixar e apertar. Só que quando a gente fala de uma micro retífica, e a maioria das micro retíficas, você não vai encontrar aquela micro retífica que ela é redondinho o corpo dela, igual um spindle, por exemplo. E você tem que considerar todos os detalhes delas aqui para poder ter essa possibilidade de encaixe. Aqui ainda tem um fator que talvez eu modifique, é que, por exemplo, a Dremel aqui, observe que aqui na frente vai aquela partezinha de rosquear. Eu poderia aproveitar aquilo para, de certa forma, nessa parte de baixo, dar uma travada nela aqui também. Só que aí, para fazer isso, com madeira não seria uma boa opção, porque eu tenho limite de rosca aqui, que ela só pega só um pouquinho da rosca. Então teria que ser um material mais fino. Eu poderia fazer o suportezinho de madeira, para encaixar uma pecinha metálica ou de plástico fininha, 1 milímetro, 1,5 milímetros. Aí eu faria a furação para depois travar com aquele suportezinho. Mas enfim, para utilizar madeira, o conceito que eu utilizei aqui não é a questão de apertar ela, e sim que ela vai encaixar nesse buraco. Pode ver que tem um rebaixo aqui, ó, ou seja, para assentar, para ela assentar certinho. E o travamento vai ser dado aqui na parte de cima. Aí eu consigo fazer assim, ó. Encaixar ela aqui, lá no buraco ela entra justinho, e aqui fazer o aperto. Então os primeiros que eu desenhei normalzinho assim, ó. E a primeira dificuldade que eu tive aqui foi considerar todas essas diferenças, qual seria a circunferência exata aqui desse círculo, que daria certo ou não. Aí eu fiz a princípio tirando medida daqui e daqui, eu considerei a maior, não deu certo. Aí depois eu dei uma exagerada um pouco no tamanho, eu coloquei com 53, já encaixou fácil. E para chegar no resultado de encaixar fácil e depois eu apertar aqui e dar um bom aperto, quando eu desenhei o vetor lá, era um círculo perfeito 53. E tinha diferencinha para poder passar esse detalhe aqui que ela tem. Aí lá no programa eu utilizei aquela opção edição do de nó, para essa beiradinha aqui, ó, eu dar uma puxadinha nela, não para afetar todo o círculo, mas só essa beiradinha. Que pode observar aqui, ó, tá vendo? Ela não tem um formato regular, mas eu preciso ter a maior área de contato possível. E toda essa questão de encaixar, porque se eu faço essa diferencinha que tem aqui, ó, que ela é mais rebaixada, eu não consigo encaixar ela aqui. Aí eu teria que recorrer a uma outra alternativa de suporte, que seria aquele suporte meio a meio. Aqui seria a metade e a outra metade eu encaixaria, fechando ela aqui. Só que eu quero algo mais prático, algo do tipo que apertou, ela tá travada, soltou, eu consigo tirar ela daqui. Aí foi com base que eu cheguei nesse resultado. Quando eu acertei essa questão da medida, deixa eu ver aqui. Quando eu acertei essa questão da medida, aí apareceu um outro problema, porque aqui pelo formato do desenho dele, ó, essa beiradinha ela ficou muito frágil.
para colocar parafuso aqui, mesmo colocando, fazendo furação, adiantar a furação primeiro e depois colocando parafuso, ele abriu aqui, ó. Então aí eu redesenhei essa pecinha com reforço. Se fosse para refazer o suporte todo, aí eu já consideraria de fato essa largura aqui, ó, para fazer um próximo suportezinho para micro retífica. Essa largura aqui, porque aqui tem 70, tá vendo? Então essa parte de cima aqui eu fiz ela mais larga, mas só ela. Tá vendo? Ela é mais larga e ela encaixa por fora, para mim ter mais área aqui, ó, para poder colocar o parafuso. Inclusive eu coloquei o parafuso, não coloquei ele retinho assim, porque senão eu estaria indo para beiradinha do suporte. Daí eu coloquei ele um pouquinho no canto aqui, ó. Ele tá um para cá e um pouquinho inclinado para cá, para ficar bem no meio dessa área. Aí ficou bem bacana. Também outra coisa que eu fiz aqui, vocês já estão vendo, é isso daqui. Geralmente, até se utilizar uma madeira maciça, talvez dê certo ali por um tempo, mas MDF esquece de fazer assim. Eu já vi muito vídeo, o pessoal ele faz o furo aqui no meio do MDF. É no meio do MDF que ele é muito frágil. Ainda mais aqui na beirada, se você fizer a furação aqui, não vai durar muita coisa, ele vai abrir. Então eu fiz isso aqui, ó. Isso daqui é aquelas cadeirinhas de montar nicho, de montar armário e tal. Mas qualquer pecinha de ferro que você dobrasse ela assim, poderia até pegar um metalãozinho, cortar a partezinha do canto assim, ó. Daí você parafusa um aqui, e na hora de dar o aperto é dado por aqui, ó. Aí você vai colocar o parafuso aqui, aí sim ele tem uma boa resistência. Ou se quiser utilizar parafuso atravessado, aí existe uma alternativa, mas aqui também não seria uma possibilidade. Você fazer com 2 camadas de MDF, igual eu fiz o suporte para tupia. E aqui no MDF, em vez de furar, você vai fazer o quê? Você vai fazer um rebaixo, mais ou menos 2 milímetros, dependendo do parafuso que você for utilizar. 2 milímetros aqui, uma canaleta, e uma canaleta no outro, aí você fecha eles colando, aí também dá uma boa resistência. Mas enfim, daí o meu ficou assim. Aí lá na mini CNC vai ser parafusado por esses parafusinhos, porque vai ser provisório que isso daqui vai ficar lá. Depois, posteriormente, também vou colocar o espíndolo lá para fazer uns testezinhos. Mas isso aí, ó, com um suportezinho bacaninho. A ideia é sempre fazer ele o mais compacto, a mini CNC já é pequeno. Mas, por exemplo, aí esse suportezinho, ele é um suportezinho específico para esse modelo, até porque se você pega um outro modelo da própria Dremel e tal, ele já tem diferença nas características do corpo da micro retífica. Mas enfim, aqui deu certo. Aqui tem até algumas pecinhas que aí também tem que ficar atento com isso. Isso aqui foi uma pecinha que deu erro na hora do recorte, por conta que o programa, por ter gerado de forma automática e eu não ter prestado atenção, existe sempre a ordem, né? Aquela ordem, vamos recortar por dentro e depois por fora. Só que essa peça, ela não é uma coisa recorte por dentro e recorte por fora. Ela é um recorte todo por fora, né? Então, por exemplo, a máquina vem, ela coisa que a gente selecionou por fora do vetor. Ela vai vir, por mais que ela está aqui dentro, mas ela está recortando por fora do vetor. Na hora de calcular lá, como o programa calculou de forma automática, ele calculou para iniciar o processo aqui dentro. Então, o que aconteceu? Ele veio recortando aqui e tal, recortando. Só que quando ele vai completar esse processo aqui, que ele já deu essa volta, a peça ela já está solta. Aí não tem mais como ele entrar aqui certinho como deveria. Mas aqui, enfim, para resolver, porque, enfim, ele gerou de forma automática, ele escolheu um ponto inicial em um lugar que não poderia ser. Aí, simplesmente, a gente utiliza a ferramenta modo edição de nó, vai lá, escolhe qualquer outro nozinho e diz para ela, olha, começa desse ponto. Aí ela vai pegar a partir dali e vai recortar aqui por dentro e vai terminar aqui do lado de fora, aí não tem problema. Enfim, aqui é um detalhe que pode acontecer, né, de fato.
Mas, enfim, basicamente é isso. Então, o suportezinho aqui pronto. Aí é só fixar lá e fazer os testezinhos de corte, beleza? Então é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!